Meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo muita saúde, paz e bem a vocês. Hoje é dia de Santo Antônio e todo mundo só conhece Santo Antônio como um santo casamenteiro, né? E haja moça querendo casar e tira o menino Jesus da imagem de Santo Antônio, só promete devolver, se casar. Ai meu Deus, quanta coisa frívola nesse mundo, né? Nada a ver, né? Para nós que somos seguidores de Jesus Cristo e Santo Antônio de Pádua, muito mais ainda, né? Então, tudo tão frívolo, tão à mercê, mas cada um, né? Eu venho humildemente falar hoje quem foi Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, que não é somente casamenteiro. Vamos lá, né? O nome de batismo de Santo Antônio não era Antônio. Fazia parte, mas não era o nome. Jesus não reconheceu ele como Antônio. Quando ele chegou na eternidade, ele foi chamado de Fernando. O nome de Santo Antônio era Fernando Antônio de Bulhões. Este é o nome de batismo de Santo Antônio. Fernando Antônio de Bulhões. Nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso, e de Teresa Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Gostava de estudar e ficar mais recolhido. Entrou aos 19 anos para o convento contra a vontade de seu pai. Em Coimbra, ele conhece os frades franciscanos. Entusiasma-se pelo fervor com que eles viviam o evangelho e pouco depois torna-se Frei Antônio. Mudando-se para o mosteiro de Assis. Eu estou lendo porque as minhas condições de saúde realmente são poucas, mas eu precisava passar essa história para vocês, porque muita gente acha que Santo Antônio é apenas para arrumar casamento, é padrinho de casamento de alguém. Não é bem assim não, tá? Ele também é uma prerrogativa dele, mas não é só a única. Ele é protetor das causas perdidas, de coisas perdidas. Você não acha uma coisa? Peça a Santo Antônio. E Santo Antônio, com certeza, lhe concederá o milagre de você achar aquilo que tinha de imenso valor para você e você não consegue encontrar. Faça a experiência. Ele é protetor das causas perdidas dos casamentos, né? Sejam eles núpcias, né? Casamentos que vão começar, namoros, e casamentos que vão pela vida inteira, né? Ele é o protetor. E protetor dos pobres. Santo Antônio tinha amor aos pobres, né? Como todo franciscano, a maioria. Fez muitos milagres em vida. Perante as praças e igrejas, em suas pregações, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu muitos sermões, tratados sobre a Quaresma e evangelhos que estão impressos em 2 volumes de sua obra. Faleceu em Pádua, Portugal, em 13 de junho de 1231. Antônio de Pádua, antes de falecer, nas portas de Pádua, Santo Antônio
diz: Ó Virgem dolorosa que estás em cima das estrelas, em seguida completou: Estou vendo meu Senhor. Em seguida, faleceu. Jesus o levou para si. Existe um fato muito curioso que você pode dar um Google, como se chama hoje em dia, e você vai encontrar em imagens. Você vai encontrar. Porque foi um milagre. Santo Antônio de Pádua foi desafiado e o poder de Deus agiu sobre Antônio. E eu vou contar para vocês. Muitos já sabem, outros não. Vamos lá. Na região de Tolacy, na França, Santo Antônio disputava com um herege que não acreditava no Santíssimo Sacramento da Igreja, ou seja, a Eucaristia. Apesar de vencido, o fiel não se converteu à fé. Depois de muito discutir com ele, com Santo Antônio, propôs a Santo Antônio: deixemos as palavras e vamos às obras. Se tu fores capaz de mostrar com milagres na presença de todos, olha o desafio, na presença de todos, de toda a gente, que no sacramento está de fato o corpo de Cristo, eu prometo deixar a heresia e submeter-me à fé católica. E Santo Antônio, cheio de confiança, não nele, mas em Deus, respondeu que assim seria. Eis a proposta que vem para Santo Antônio. Pois então vou fechar em casa um animal, vou atormentá-lo, minha gente, com a fome durante 3 dias. E ao fim vou trazê-lo perante todos os que quiserem assistir, dando-lhe algo de comer. Nesse intervalo, vens tu, Antônio, com o sacramento, que dizes ser o corpo de Jesus Cristo. Se o animal esfomeado parar de comer e correr para o que Deus chama, que, segundo afirmas, toda criatura tem obrigação de adorar, podes ficar certo que imediatamente abraçarei a fé da Igreja. Santo Antônio em tudo permitiu. E no dia do combinado, ajuntou-se o povo na praça grande e veio o dito herege, na má companhia de outros hereges, e trouxe a mula que tinha atormentado com a fome, e também para ela a provisão saborosa de comida. Santo Antônio celebrou a missa que havia no lugar e, ao fim, à vista do povo, trouxe o Santíssimo Corpo de Jesus Cristo, mandando a todos que se calassem, disse a mula: ó animal, em virtude e em nome do teu Criador, que eu, embora indigno, olha a humildade de Antônio, tenho aqui presente em minhas mãos. Ordeno e venho já, sem demora, até ele, e humildemente lhe prestes reverência, para que, deste modo, veja a maldade dos hereges, que toda criatura é sujeita ao Criador, quem a dignidade do sacerdote trata nos altares. Enquanto isso,
o herege punha de comer a mula esfomeada. Perdão, faz parte do trajeto aqui. Eis que então, que coisa maravilhosa aconteceu. O animal, mesmo atormentado de tanta fome, quando ouviu as palavras de Santo Antônio, logo parou de comer e abaixou a cabeça, caindo de joelhos diante do sacramento. Aquele herege saiu convertido ali mesmo, como havia prometido. Isso não é a história da carochinha, tem um monumento lá, né? Que todo mundo pode contemplar. Essa mula se deixou, né? Largou a comida saborosa do herege, 3 dias de fome, e obedeceu à voz de Antônio. Não, o Criador, Jesus estava ali, presente em corpo, que o herege, seu dono, não acreditava. Então, eu vou deixar essa imagem para vocês verem que não é uma fábula. Santo Antônio usou a autoridade que Jesus lhe deu como sacerdote e o animal se curvou. Ele preferiu deixar a comida saborosa após um tormento horrível. E isso hoje em dia dava prisão. Tinha um monte de ativista aí que ia pegar esse herege, né? Por conta dos maus tratos com o animal. Mas os tempos eram outros. Tempos maravilhosos, até eu posso dizer, né? Então, no fim do vídeo, eu vou deixar a imagem do milagre, certo? Então, eu vou encerrar com uma oração que eu recebi num livro de catequese que uma tia minha deu e que se perdeu no tempo, mas que eu nunca esqueci essa oração. Ela se chama Invocações a Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e o enfermo se torna são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embevecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que ouviram e digam-no também os paduanos, ou seja, os residentes em Pádua, Portugal, devido a este milagre e uma série de milagres. Acredite que Santo Antônio vai arrumar um bom par, mas primeiro, seja um bom par. Aprenda a ser um bom par. Você, moça, rapaz, aprenda a esperar. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Ele também é casamenteiro.